Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos começar aqui a nossa palestra e antes da gente começar, quero só dar alguns recados para vocês. O Bruno vai estar aqui já para começar a falar. Tá vendo esse telefone aqui na tela? Anote o número dele, anote aí. Você pode, não precisa nem salvar como contato, se você só fizer uma ligação e desligar, porque durante a palestra aqui, enquanto o Bruno estiver falando dos temas, dos assuntos aqui, se você tiver alguma pergunta que você quiser fazer para ele, no final, se tiver perguntas, nós vamos abrir essas perguntas e aí ele vai responder, tá? Mas serão as perguntas que que forem mandadas nesse WhatsApp aqui, que é o WhatsApp aqui da igreja, tá? Então anote o número aí, para você poder fazer a pergunta se você tiver alguma dúvida durante o que ele estiver falando, tá bom? Vou chamar então aqui o Bruno Santos, gestor e consultor empresarial. Tem mais gente chegando, mas nós não podemos esperar, né? Bruno é nosso amigo lá da Central, Nazareno Central, e gentilmente, né, um dia especial para ele hoje, dia do aniversário dele. Depois no final você dá um abraço nele aqui, fala o parabéns. Vai ter bolo depois aí para você, viu, Bruno? Vai ter bolo. E aí então ele gentilmente cedeu esse tempo aqui para poder nos abençoar aqui, estar conosco, para poder ensinar a gente aqui com o conteúdo e a experiência que ele tem. Então, Deus abençoe sua vida, Brunão. Está contigo aí, fica à vontade. Deus abençoe. Bacana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O Matheus de Ribeirão Preto, veio aí prestigiar. Obrigado pela presença. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite, pastor Vitor, pastor Rodrigo. Deu essa honra para a gente aí de estar falando desse assunto que é tão importante e tão necessário, né? A gente sabe que o empreendedor brasileiro, ele naturalmente ele não empreende porque ele gosta ou porque ele tem veia empreendedora. Normalmente o empreendedor brasileiro ele empreende porque ou ele empreende ou ele passa perrengue, ou é porque ele está cansado de bater cabeça, trabalhando para os outros. Então a gente sabe que o empreendedor brasileiro ele vai na raça, né? E normalmente quando a gente vai na raça, quando a gente vai no feeling, a gente em muitos casos a gente vai sem a estratégia necessária. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância de estruturar a empresa, né? Porque como o empreendedor brasileiro ele vai ali na gana, na sede e normalmente ele não tem uma segunda oportunidade, então ele vai sem planejamento, sem um planejamento financeiro, muitas vezes sem pesquisar mercado, e aí ele começa a bater cabeça. Então, antes de eu começar a entrar de fato no assunto, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre a BeLife e qual é o trabalho que a gente faz. Hoje, nossa empresa ela trabalha no modelo de consultoria, e a nossa consultoria ela é bem personalizada. Então, a gente atua no desenvolvimento de empresas na parte de estruturação de processos, comunicação e gestão de pessoas. Por que estruturação de processos? Toda empresa precisa de padrão, correto? Seja um padrão operacional, seja um padrão de atendimento. É muito importante que se respeite isso e que se olhe isso com carinho. E, naturalmente, o brasileiro, ele simplesmente as coisas acontecem, né? Muitos dos clientes que nos procuram, eles comentam com a gente assim, simplesmente acontece aí, vai no orgânico, e no final das contas a gente consegue entregar o valor para o cliente e tal. Só que isso gera muito problema. A gente atua na parte de comunicação. Comunicação, se não o maior, é um dos maiores problemas que tem dentro das empresas. Isso pode ser uma empresa pequena, pode ser uma empresa que está começando, pode ser uma empresa que já está estruturada. A comunicação, ela gera muitos problemas. E a parte de gestão de pessoas, principalmente porque todo lugar tem pessoas, certo? Todo lugar você trabalha com pessoas. Por mais que você, de repente, trabalhe com uma pessoa só, você trabalha com pessoas. E os tempos mudaram, as pessoas mudaram e as prioridades mudaram. Então, quando a gente fala de pessoas, eu trabalho com muito empresário que é antigo, é aquele cara, né, mais velho, da idade do meu pai. E quando a gente fala de gestão de pessoas, normalmente o empresário fala assim, isso aí é mimimi, essa geração de hoje não quer nada com nada. Só que se a gente não entender como que essa geração de agora funciona, ou a geração, ou depois do período pós-pandêmico que as pessoas mudaram as prioridades, se a gente não entender como que elas funcionam, a gente acaba trabalhando sozinho.
Tem muito empresário que tem problema de turnover altíssimo, porque ele não entende o que motiva as pessoas, acha que todo mundo corresponde ao mesmo tipo de estímulo e acaba ficando sozinho. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, processos definidos, padronização de tarefas, eliminação de retrabalho, comunicação, eliminação de ruídos e fofocas internas. Todas as empresas que eu atendo, e eu acredito que vocês também, todas as empresas que vocês trabalharam, ou de repente as empresas de vocês, têm problema com fofoca. Sim ou não? Todo lugar tem fofoca, né? Dentro de casa tem fofoca, no meio da família tem fofoca, dentro das empresas não vão ter. E a comunicação, ela mitiga a fofoca, né? Então a gente vai falar como a gente melhora isso dentro das empresas. Parte de gestão de pessoas, liderança forte, equipe saudável, que é uma outra coisa muito importante. Muitas empresas negligenciam o fato de ter uma liderança forte e promove muitas vezes uma pessoa porque é o melhor funcionário e acaba promovendo e acaba gerando mais problema, tá? Aqui a gente tem alguns dos nossos parceiros, algumas empresas que a gente atende na cidade, tá bom? Pode passar. Então, uma pesquisa, para a gente já entrar no assunto, eu vou tentar ser bem breve, eu vou falar, o conteúdo a gente vai falar dentro de 1 hora, para a gente ser interessante o tempo inteiro e não ficar cansativo, tá bom? Então, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos no Brasil, aponta o IBGE, uma pesquisa que saiu no Exame. Então, imagine que a cada 10 empresas que abrem, 6 empresas fatalmente fecham após ou até mesmo antes dos 5 anos. E esse número até aumentou, porque antigamente era 2 anos. Então, e por que as empresas travam ou quebram? E aí, é lógico que existem outros motivos, existe a falta de um planejamento, existe a falta de um plano de negócio, existe a falta de pesquisa de mercado, como eu citei no começo, muitas pessoas abrem uma empresa porque, eu sei fazer bem um produto, mas aí, às vezes ele abre. Por exemplo, eu tinha um vizinho que ele falou para mim assim, ele tinha acabado de chegar na cidade, em São Carlos, e falou para mim assim, cara, eu tive uma ideia maravilhosa e eu vou fornecer salgado, eu vou fazer coxinha. Eu falei, você vai fazer coxinha? Ele falou, vou. Eu falei, legal. Aí ele, eu queria conversar contigo, queria saber o que você me diz. Aí eu falei, você conhece a cidade? Aí ele falou, não conheço muito não, mas a minha coxinha eu tenho certeza que é diferente. Eu falei, posso te dar um conselho? Talvez você, de repente, você nunca mais vai chamar para eu te dar um conselho, mas pesquisa primeiro a cidade, vê quem são os teus concorrentes, porque muitas vezes, porque a gente faz um produto bom, um serviço bom, a gente acha que a gente vai fazer, a gente vai estourar, só que de repente você vai entrar numa briga que você não tem poder para brigar, né? E aí eu falei para ele, pesquisa direitinho a cidade, não faz esse investimento agora. Ele, não, mas eu vou fazer, e aí eu dei o nome de algumas grandes empresas que tem na cidade, que vende a mesma coisa que ele venderia, uma pessoa que estaria começando em casa. Aí ele fez um investimento altíssimo, comprou um maquinário caríssimo, montou a casa dele todinha, começou a trabalhar e ele não conseguiu fazer nenhuma venda. E aí ele teve que vender, com a mesma velocidade que ele comprou as coisas, ele teve que vender. Pô, Bruno, você jogou praga no cara? Não, de maneira nenhuma. Só que isso é o que acontece muitas vezes. Às vezes a gente, no ímpeto de fazer, de querer dar certo, e está certo, se a gente não for assim, a gente nunca consegue nada. No ímpeto de querer dar certo, a gente vai e mete aí os pés pelas mãos. Então, por que as empresas travam ou quebram? Tem a parte de planejamento, plano de negócio, pesquisa de mercado, mas a maioria das empresas não quebram por falta de cliente. Quebram porque crescem desorganizadas e o cliente sente essa desorganização. À medida que eu for conversando com vocês, eu vou contar cases reais, porque os cases reais ele vai ajudar vocês elucidarem melhor e gravar, de fato, os exemplos na cabeça. Eu fiz um orçamento recentemente com uma empresa para fazer uma cobertura, eu tenho uma área aberta em casa e eu queria fazer uma cobertura, e aí eu fiz um orçamento com a empresa, encontrei a empresa na internet, entrei em contato, e eles falaram assim, a gente pode fazer um orçamento hoje, 5 horas da tarde? Aí eu falei, pode. Eu falei, só que eu preciso ter certeza, porque eu trabalho atendendo clientes, aí eu vou mexer na minha agenda para te atender. Pode ser? Ela falou, não, pode ser, fica tranquilo que 5 horas o técnico vai estar chegando aí. Deu 5 horas da tarde, o técnico não chegou, deu 6 horas da tarde, o técnico não chegou, deu 7 horas da noite, o técnico não chegou. E o problema não foi o técnico não chegar, o problema foi não me avisar. Então, às vezes, não é falta de cliente, é falta de estrutura. E aí ficou por isso mesmo, aí ela entrou em contato comigo novamente e falou, no sábado você vai entrar em casa? Eu falei, vou. Vamos marcar para o sábado, 1 da tarde? Eu falei, combinado, fechou. 1 hora da tarde não chegou, 2 horas da tarde não chegou. E aí depois ela quis me chamar na segunda-feira, e aí eu já estava com raiva dela. E eu falei, não, melhor deixar para lá. Ou seja,
A empresa provavelmente tinha muitos clientes e por conta de um problema de organização, de agenda de repente, que normalmente o empreendedor, tem muita gente que empreende e não tem uma agenda, não tem uma organização, não tem um cronograma de atividades, e aí, por conta disso, perdeu um cliente. E a gente vai falar sobre isso também. Então, entre as principais causas estão gestão deficiente, falta de controle, empresário muito dentro ou muito fora do negócio. A nossa consultoria hoje ela é uma consultoria personalizada. Então, o nosso primeiro passo, quando a gente atende uma empresa, é entender de fato qual que é a demanda, qual que é a dor do empresário. Tem empresas que a gente atende para desenhar processo, elaborar POP, tem empresa que a gente atende com treinamento de liderança, gestão de pessoas, estruturação de recrutamento e seleção. Então, é um serviço bem personalizado. E uma coisa que a gente vê muito é que muitos empresários sofrem por conta desse primeiro ponto aí. O empresário muito dentro ou muito fora do negócio. Quando é muito dentro, é quando o empresário ele é o eu-presa, ele é a pessoa que mais trabalha dentro da empresa. Isso é um problema? Não é um problema, porém, você não consegue ter uma visão estratégica. Você concorda comigo que se você está o tempo inteiro ali apagando incêndio, você não consegue pensar o que você vai fazer daqui 5 dias, eu não vou nem falar 5 anos, porque você está o tempo inteiro produzindo, você é o cara que produz, você é o cara que atende o cliente, você é o cara que vende, você é o cara que entrega, e eu entendo que toda empresa no começo ela passa por isso. Só que quando o empresário está muito dentro da empresa, ele não consegue planejar, ele não consegue ter visão estratégica. E muitas vezes ele não consegue nem controlar o caixa dele. Então aí é que está o grande problema. Ou muito fora. Muitos empresários, né, uma das coisas que a gente vende na nossa consultoria é que a gente estrutura os papéis para que a empresa funcione sem o dono. Então a gente vende isso para o empresário, a gente vai estruturar os setores, definir papéis, quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, para que você tenha tempo de ser empresário, de fato, olhar a empresa de cima para baixo e pensar, para onde que eu vou agora? Né? E aí o empresário pega o gosto por isso, o que ele faz? Ele desaparece da empresa. Ele desaparece da empresa, e aí ele vai uma vez por semana na empresa, que é bom para ele, porque de repente ele nunca viveu isso, só que aí também ele para de controlar. E quem não mede, não gerencia, e quem não gerencia, não controla resultados. Então, tem uma grande diferença entre você delegar tarefas dentro da sua empresa, e tem uma diferença entre você delargar. Delegar é você atribuir responsabilidade, acompanhar e validar o resultado final. E delargar é simplesmente você falar assim, a partir de agora é contigo aí, que eu vou viver minha vida de empresário, e aí vira uma bagunça. E quando pensar que não, a empresa está afundando e o empresário não vê. Então, processos claros e acompanhamento do negócio. Quando existe uma gestão deficiente, quem precisa estar olhando para o resultado do negócio é o empresário. Né? Tem aquela frase muito conhecida que a gente ouve, que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, a gestão deficiente é um dos maiores problemas hoje que as empresas têm, e esse é um dos motivos pelo qual as empresas travam ou quebram. Crescimento desorganizado. Crescer sem processo gera retrabalho e perda de qualidade. E quando a gente fala de crescer desorganizado, a gente vai falar sobre como você pode estruturar os processos da sua empresa, mas, por exemplo, toda empresa, se você tiver 2 funcionários, você vai ter um funcionário que é aquele cara que você não precisa falar nada para ele, que ele chega, ele é comprometido, ele não atrasa, ele não falta, ele faz tudo que tem que fazer, se ele acabou o serviço dele, ele vai inventar o que fazer, e você tem aquele cara que sai de casa pensando assim, ó, como que eu posso fazer para trabalhar menos hoje? Como é que eu posso fazer para ficar 20 minutinhos sentado lá no vaso, lá, sem ninguém perceber a minha ausência? Então, normalmente tem esses 2 tipos de funcionário, e quando a empresa cresce desorganizada, sem papéis claros, sem responsabilidades claras, o bom funcionário desanima por conta do funcionário ruim. Isso é em todos os lugares. Isso funciona dentro de uma empresa grande, dentro de uma empresa pequena, dentro da igreja. Sempre o bom desanima por causa do ruim. Né? Então, essa desorganização, ela passa por tudo isso. Falta de estrutura. Todos fazem tudo e ninguém é responsável por nada. Esses dias eu estava conversando com uma empresária e ela falou para mim assim, eu estou revoltada porque a Câmara Fria está uma bagunça e tal. E eu falei, show de bola. Quem é o responsável da Câmara Fria? Ela, todo mundo é o responsável. Eu falei, todo mundo é responsável? E como que você vai cobrar agora? Você vai chegar lá na cozinha lá e vai gritar com todo mundo? Vai resolver o problema? Não vai resolver o problema. Todo mundo faz tudo e ninguém faz nada. Você já ouviu a história do gato com 5 donos morre de fome? Imagina que tem 5 gatos aqui. Né? Tem o gato e tem 5 donos. E aí cada dia um tem que dar comida para o gato. Né?
E aí eu dou comida para o gato hoje, amanhã é o dia do Natanael, e o Natanael esquece de dar comida para o gato. Eu vou dar comida para o gato? Não vou. Falei, não, eu fiz a minha parte ontem. Aí o Natanael, mas semana passada eu dei 2 vezes e ninguém viu. Então eu também não vou dar. Aí um deixa para o outro deixa para um, e quando pensar que não, o gato vai morrer de fome com 5 donos. Então, a gente usa uma frase que às vezes é um pouco pesada, mas a gente tem que ter responsáveis dentro das empresas. Você tem que ter alguém para colocar culpa se algo der errado. Poxa, arrumar culpado é uma frase meio pesada, mas se você não tiver um responsável para falar, o gato morreu e a responsabilidade é sua, você nunca vai resolver o problema, porque ninguém vai pegar para si, tá? Então, não é falta de esforço, não é falta de oportunidade, é falta de estrutura e clareza nas responsabilidades. O que fazer? Crescer sem estrutura é como construir um prédio sem fundação. Em algum momento ele cobra. Estruture setores e defina papéis. Por mais que você trabalhe sozinho, por mais que você seja uma pessoa sozinha, a sua empresa tem departamentos e precisa ser separado. Porque senão, se amanhã, imagina que você trabalha sozinho, se você não tiver clareza de qual setor que a tua empresa tem, quais as atividades de cada setor, quando você chama uma pessoa para te ajudar, um freelance para te ajudar, essa pessoa mais te atrapalha do que te ajuda. Faz sentido? Por quê? Porque você não tem clareza. Se você não tem clareza, você não consegue ensinar. Aí a pessoa que vai trabalhar com você vai ficar te fazendo milhões de perguntas e você gasta mais tempo ajudando do que propriamente tendo alguém ali para te ajudar. Então, muito importante, estruturar setores. Teve um empresário que eu atendi, uma empresa grande daqui da cidade, e aí eu falei para ele assim, quantos setores a sua empresa tem? Ele falou, rapaz, eu não sei. Eu falei, mas como que você não sabe? Ele falou, eu não sei. Eu falei, vamos estruturar isso? Quando a gente foi ver, ele falou, nossa, eu não sabia que minha empresa tinha tantos setores. Eu falei, quem é responsável por cada setor? Ele falou, cara, aqui todo mundo faz tudo. Todo mundo se ajuda, e aí você vai ter aquele cara que acha que o trabalho é muito tranquilo, e você vai ter aquele que fala, pô, eu não aguento mais, cara. Só eu que trabalho nessa empresa. Tudo sou eu tenho que fazer tudo. E aí você acaba desmotivando as pessoas. Então, estruturar setores. Quais são os setores que a tua empresa tem? Tem que ter nome. É setor de atendimento ao cliente? É o setor operacional? É o setor de expedição? Por mais que você trabalhe sozinho, você trabalha sozinho na sua casa, você precisa ter os setores separados, para você ter clareza das atividades que você tem que executar. Tá? Então, estruture setores e defina os papéis claramente. Invista em descritivo de vaga por função. Uma das coisas que a gente faz nas empresas é a elaboração de descritivo de vaga. O que é um descritivo de vaga? Descritivo de vaga é um documento que deixa claro para a pessoa, desde a entrevista, tudo que a empresa espera dela e todas as atividades que ela vai executar. E sabe para que serve esse documento? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode montar ele, mas sabe para que serve esse documento? Para você evitar problemas como esse. Teve um empresário, uma empresa que eu atendo da cidade, que eles entrevistaram uma moça, a moça foi super bem na entrevista, e ele não tinha um descritivo de vaga, e hoje a gente está montando para eles na empresa. E aí a moça falou assim, eu tenho experiência com atendimento ao cliente, toda sorridente, falou, pô, para a gente é importante que seja sorridente, que tenha ali um bom relacionamento com o cliente e tal. E aí, explicou ali tudo que tinha que explicar, explicou entre aspas. Quando a pessoa começou a trabalhar, eles deram um engradado de desodorante, falaram assim, você pode abastecer aqui nas gôndolas? Ela, não. Eu não sou repositora, eu fui contratado para operadora. E ninguém me falou isso na entrevista. Vocês me enganaram, vocês sujaram minha carteira. Mas foi um desconforto tão grande para a empresa e para a moça. A moça ali, deu para ver que ela agiu um pouco de má fé, e fez boletim de ocorrência, e foi um regaço. Mas por quê? Porque faltou clareza. Então, o descritivo de vaga, quando você pensa em contratar pessoas, ele antecipa esse tipo de desconforto. Por exemplo, o que acontece muito nas empresas, vai ter um processo de recrutamento e seleção. Aí você vai lá, pelo canal que você abre a vaga, e aí você vem 10 pessoas para a entrevista. Aí você fala, o trabalho aqui é o seguinte, é isso, o horário é esse. O horário é esse? Eu não sabia, rapaz, então deixa quieto. O salário é esse? Eu achava que era mais. Tem que fazer isso? Esses dias uma empresa contratou um rapaz para ser estoquista. E aí a empresa vendeu para ele que ele faria um trabalho mais administrativo, né? Entrada, saída de estoque, etc. Aí quando ele precisou contar as geladeiras da empresa lá, os itens da geladeira, ele falou, não vou abrir a geladeira não. Eu achei que era só na planilha só. A empresa perde tempo, a pessoa perde tempo, a empresa perde dinheiro, perde energia. Então, o descritivo de vaga ele ajuda nisso. Crie checklist de atividades diárias por setor.
Tem uma pesquisa que mostra que 8 a cada 10 pessoas precisam de estímulos diários e repetitivos para produzir. 8 a cada 10 pessoas, de 10 pessoas que você contrata, 8 precisa que você fale todo dia assim para ela, ó, fez lá? E aí, deu certo? Ó, conseguiu fazer? Tá com dúvida? E as pessoas negligenciam um checklist. Hoje, o que a gente mais entrega dentro das empresas é checklist de atividade. E quando a gente fala de equipe operacional, a gente fala de checklist ticável. Dependendo do lugar, na parede. Porque as pessoas precisam de estímulos diários e repetitivos. E o empresário, né, na grande maioria dos casos, ele é o cara que ele não vai ter nem paciência para fazer e muito menos tempo. E aí é que gera o grande problema. Então, o checklist de atividades, se você tem uma pessoa para trabalhar com você, uma pessoa que te ajuda, crie um checklist de atividades diária. E não dá, dependendo do nível de pessoa que você contratar, não dá para ser um checklist digital. Tem empresas que eu atendo, que tinha um chefe de cozinha que falou para mim assim, ô Bruno, cara, eu só trabalho com checklist digital. Falei, eu sei que você trabalha mesmo, mas o teu cozinheiro não consegue fazer. Por quê? A equipe operacional, eles sempre vão dar uma desculpa para justificar o porquê que eles fizeram. Ah, é que eu estava com a mão suja, é que eu estou na correria, é porque não tem caneta. Sempre vai ter uma desculpa. Então é importante, por mais simples que seja a atividade que você exerça, se você tem uma pessoa para te ajudar, é importante que você tenha um checklist de atividades, porque aí com isso você valida que a pessoa vai conseguir te entregar aquilo que foi proposto, né? Garanta que cada colaborador conheça as suas responsabilidades. Quem faz tudo, acaba não fazendo nada. Isso é muito importante. As pessoas, elas foram treinadas para dar desculpa. Quando você não tem clareza num processo de recrutamento e seleção, ou até mesmo num bate-papo informal de alguém que vai te ajudar, se você não tem clareza sobre as atividades que a pessoa vai fazer, no final das contas, ela fala, eu não sabia que era para fazer isso. Mas você não me falou? Agora, o que traz clareza para a pessoa? Um descritivo de vaga. O que traz clareza para uma pessoa? Um checklist de atividade ticável. Tá? Então, é muito importante, para você estruturar, quando a gente fala de setor, primeiro você precisa definir setores. Quais são os setores da tua empresa? Quais são os departamentos que a tua empresa tem? Quais são as atividades que esse departamento faz? A pessoa que for contratada, quais são as atividades que ela vai fazer todo dia? Isso precisa estar claro desde antes do processo de recrutamento e seleção. E aí, 56% das pessoas, 56% das pessoas que são contratadas no Brasil, elas saem. A taxa de turnover é rotatividade. E aqui a gente está falando de pessoas, contratar, liderar e manter. A taxa de rotatividade no Brasil, ela é uma das mais altas que tem. Ou seja, a cada 10 pessoas que você contrata, 5 fatalmente vão sair. É muito comum. E aí as pessoas falam assim, essa galera não quer trabalhar. Mas, de fato, quando você pergunta para o dono de uma empresa assim, por que as pessoas saem da tua empresa? O que normalmente o dono responde? Porque essa galera não quer trabalhar não, molecada de hoje aí não quer nada com nada. Tem muita gente que não quer nada com nada, mas também existem motivos que às vezes são invisíveis aos olhos do dono, que não tem tempo para olhar, porque ou ele está muito dentro da operação, ou ele está muito fora da operação, que são os fatores predominantes pelos quais as pessoas saem da empresa, né? Como eu citei antes, principalmente depois do período pós-pandêmico, o que a pandemia ensinou para a gente? Que a nossa vida é o quê? Um sopro. Teve um monte de gente que perdeu familiar. Eu tenho um amigo que perdeu irmã de 35 anos, sem comorbidade nenhuma, porque pegou Covid e morreu. Depois da pandemia, as pessoas não topam qualquer negócio. As pessoas trabalham, todo mundo precisa trabalhar, mas as pessoas olham para a vida como seu bem maior. Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Se o clima da tua empresa for ruim, se o ambiente de trabalho onde você oferece o trabalho for ruim, as pessoas não querem permanecer com você. Esse é um dos motivos. E quando a gente pergunta para o empresário, ou ele fala que a galera não quer trabalhar, ou ele bota a culpa no RH. E nem sempre é isso. Tá? E por que isso acontece? Contratar por urgência, sem um processo estruturado. Eu tive um caso recentemente de um empresário que estava contratando, e aí ele recebeu um currículo de um rapaz do Rio Grande do Sul. E aí a gente estruturou o processo de recrutamento e seleção dele, e ele falou para mim, cara, só que eu não vou conseguir respeitar o processo. Eu falei, tudo bem, você é o proprietário, manda bala. Só que você tem que arcar com as consequências. Você sabe quem é a pessoa? Você puxou o histórico da pessoa? Você ligou na empresa? Não, eu estou com pressa. Ele contratou a pessoa. Com 20 dias ele descobriu que o cara era um foragido da polícia, já havia sido preso, e o cara pediu dinheiro emprestado para um monte de gente na empresa, prometendo que pagaria depois, e o cara desapareceu. Aí o cara me ligou e falou, Bruno do céu,
eu deveria ter te ouvido. Eu falei, rapaz, um processo de recrutamento e seleção estruturado, ele faz com que você elimine esse tipo de situação, né? Então, falta de profissionalismo no recrutamento e seleção, quando você faz, tu conhece alguém? Estou precisando de gente para me ajudar, tu conhece alguém? Me indica aí. Rapaz, toma cuidado com isso, né? Lógico que, às vezes, quando a pessoa te indica, ela carrega a pessoa nas costas, no sentido de, não dá mancada que eu estou te indicando, mas esse negócio de indicação é muito complicado. Então, a falta de profissionalismo no processo de recrutamento e seleção, falta de clareza e acompanhamento da função. Eu atendi uma empresa recentemente, e o dono me chamou e falou assim, cara, ninguém para na minha empresa, pelo menos uma ou duas pessoas saem, pede conta por semana, e eu preciso identificar. E o nosso início na consultoria, o nosso primeiro passo, é um feedback individual com cada colaborador, porque ali a gente descobre um monte de problema que às vezes o dono não sabe, ou que o dono omite para a gente, né? E aí, meu primeiro feedback era com o líder, e aí eu comentei com o líder, falei, como é que funciona quando a pessoa entra na empresa? Quando ela, o primeiro dia dela, como é que você faz? Ela, eu falo o que tem que fazer, e deixo lá e vou viver minha vida. Eu falei, mas você não acompanha? Não acompanho, porque eu sou cobrada pela produção também, então se eu não entregar no final do dia, ele vai me cobrar. Então eu simplesmente falo o que tem que fazer, ela vai ter que se virar para aprender, porque eu aprendi sozinho. Está aí o motivo da rotatividade. E às vezes a gente bota a culpa que as pessoas não querem trabalhar, que N motivos, mas a gente não entende de repente que a falta de clareza no acompanhamento da função, porque você imagina, a pessoa começou a trabalhar, e aí ela não tem acompanhamento, aí ela sabe que ela não vai desenvolver. Eu não vou desenvolver, ninguém está me ajudando, eu não vou conseguir aprender. Você acha que ela vai esperar dar um período de experiência para ela ser mandada embora? Ou ela vai pedir conta, porque pelo menos ela chega em casa e fala, eu pedi conta porque a empresa é bagunçada, ela não presta. É natural, né? Então, outro ponto, clima organizacional ruim. Isso é uma coisa que, normalmente, para empresário é mimimi. Você é pago para trabalhar, tem que vir trabalhar e pronto, acabou. Se o clima na sua empresa não é bom, as pessoas não permanecem. Eu fui acionado por um outro empresário e ele falou para mim a mesma coisa. As pessoas não param na empresa e eu preciso identificar o porquê que é. E eu falei, o que você acha que é? Ele falou, eu acho que é o RH que não sabe contratar. Aí eu fui fazer o feedback. No feedback eu identifiquei que o turnover era em um setor só, apenas, e o motivo do turnover era a irmã do dono. Ela trabalhava no setor de expedição da empresa, e como ela era irmã do dono, trabalhava na empresa a vida inteira, sabe aquela pessoa que trabalha a vida inteira na empresa e tal? E ela infernizava a vida de quem entrava. Aqui é o seguinte, é do meu jeito, se não for do meu jeito eu vou te mandar embora, porque eu sou irmã do dono. Se eu falar pro meu irmão que tu não presta, ele te manda embora. E as pessoas não aturavam, não aguentavam o clima, e pediam conta, a rotatividade era altíssima. Aí nós substituímos ela, promovemos ela para outro setor, promovemos porque a gente montou no setor estrategicamente, e as pessoas que foram contratadas permaneceram na empresa. Então, às vezes as pessoas não entendem o porquê que ninguém para. Por que está tão difícil arrumar mão de obra? Porque as motivações estão erradas. Às vezes você acha que é só o salário. O empresário comete um grande erro de achar que o salário é um favor que ele faz para o funcionário, e não é. O salário é obrigação. Às vezes eu ouço muito empresário falar para mim assim, mas eu não atraso o salário e pago em dia. O que você está fazendo de... É igual a pessoa que acha uma carteira, devolve e fala assim, eu sou o cara mais honesto do mundo. Cara, é sua obrigação. Então, o salário não é o principal motivador, né? A gente fala muito isso no treinamento de liderança, que o salário, ele não é o principal motivador, ele é o principal desmotivador. O salário não motiva ninguém. Muita gente, principalmente brasileiro, já recebe o salário devendo. Ele recebe só para pagar o cartão, para virar e para sobreviver o mês seguinte. Agora, se o salário faltar, aí sim aí desmotiva o funcionário. Então a gente tem que ter clareza disso, né? Clima organizacional ruim, liderança ausente ou despreparada. Outro ponto, muitas empresas negligenciam ter um líder. Se você não consegue liderar, e normalmente o empresário não lidera, normalmente o empresário não consegue liderar. O empresário está tão preocupado com o faturamento, eu preciso vender, eu preciso produzir, se eu não produzir, eu preciso pagar o fornecedor, senão eu não vou conseguir pagar as contas, que quando ele vai fazer gestão de pessoas, ele não faz gestão de pessoas, ele vai lá e dá no meio do funcionário. Então, é muito comum, né? Gera identificação. Então, é muito comum que uma liderança despreparada, ela expele pessoas da empresa. E a gente vai falar sobre isso mais para frente. Equipe ruim não é falta de gente boa, é falta de clareza no processo de contratação ou liderança despreparada. Ferramentas essenciais. Descritivo de vaga, que foi o que eu falei para vocês, é um documento que você coloca o título da vaga, o objetivo da vaga, as responsabilidades, o que você vai fazer,
O que você vai fazer da hora que você chegar até a hora que você vai embora? Isso tem que ser muito claro. Quais são as competências técnicas, as competências comportamentais? Quais são os critérios de avaliação? Isso falta muito na empresa. Esses dias um empresário queria mandar uma gerente embora e falou para mim, quero mandar ela embora. Eu falei, e baseado no quê? Ele falou, não estou gostando. Eu falei, mas qual é o critério? Ele falou, só não estou gostando. Eu falei, como que você vai explicar para ela que ela está sendo mandada embora? Você não vai dar nenhum feedback para o funcionário? Então, o critério de avaliação é muito importante. Dentro do teu período de experiência, você vai ser avaliado dentro disso, dentro disso, dentro disso e dentro disso. E se você não conseguir atender, você vai ser mandado embora. Tá? Avaliação, critérios de avaliação, remuneração, benefícios, horário, etc. Esse documento ele pode ser usado antes, durante e depois da contratação. Por exemplo, imagina que você abre um processo de recrutamento e seleção por qualquer canal, e aí você, de 10 pessoas, você gostou de 5. Dessas 5, com o descritivo de vaga, você chama a pessoa no WhatsApp, fala assim, vou te enviar o descritivo de vaga, você dá uma analisada, vê se você atende todos os pré-requisitos da vaga, e vê se a empresa também está oferecendo tudo aquilo que você procura. Só nessa daí, de 5 já cai para 1 ou 2. Ou às vezes você cai para 0. Tem gente que nem te responde. Beleza, a pessoa passou. No processo de recrutamento, na entrevista, você tem que fazer entrevista com a pessoa com o descritivo na mão. Mas eu não tenho habilidade para fazer entrevista. O descritivo ele te empurra. Porque você começa a falar, aqui você vai fazer isso, você tem habilidade com isso? Você já trabalhou com isso? Clareza no processo de recrutamento e seleção. Depois, quando a pessoa for contratada, ela assina o descritivo de vaga. É um compromisso que ela criou com você. Quando ela for mandada embora por algo que ela não cumpriu, está claro. Gera até menos desconforto na hora de você desligar a pessoa. Porque a pessoa sabe, eu estou sendo avaliado por isso, e eu estou sendo mandado embora porque realmente eu não entreguei. Agora, quando fica tudo muito no subjetivo, é que eu não estou gostando do jeito, eu não estou gostando da forma que ela opera, que ela trabalha, não tem clareza. E aí gera todo um desconforto até na hora de você fazer o desligamento. Manual de integração é um documento onde você conta a história da tua empresa, você desenha a história da tua empresa, missão, visão, valores. O que a gente tolera na nossa empresa? Eu vou falar sobre cultura. O que a gente tolera, o que a gente não tolera? Todos os benefícios, todas as regras, horário de trabalho. Isso traz clareza para a pessoa que entra dentro da empresa, ela sabe o que ela vai enfrentar. Com quem que eu falo se eu tiver um problema? Eu falo com o dono? Eu vou ter um líder? Ou eu vou ter só um supervisor? Quando falta clareza, gera desconforto desde o primeiro dia. Esses dias, um empresário comentou comigo assim, ele chegou na empresa e uma funcionária falou assim, uma empresa grande, falou assim, eu preciso falar com você. Aí ele falou, agora eu não consigo ter uma reunião, mas é urgente? Ela falou, é urgente. E aí ele falou, então faz o seguinte, eu vou vir aqui amanhã para a gente conversar. E ele imaginou que fosse algo muito grave. Quando chegou no outro dia, que ele nem iria na empresa, a funcionária começou a falar de assuntos totalmente desnecessários com ele, que ela poderia ter falado com o líder dela, e se o líder dela não resolvesse, ela poderia ter falado com o coordenador dela. Se o coordenador dela não resolvesse, ela poderia ter falado com o gerente geral. Mas por que ela falou direto com o dono? Porque não tem clareza, não teve clareza. Gerou todo um desconforto com o dono, com certeza ele deve ter dado umas patadas na funcionária, mas também não ficou claro para ela com o que ela poderia falar, e ela deve ter pensado assim, vou falar logo com o dono das porcadas. Então, essa clareza, ela evita desconforto, ela evita muitas coisas. Alinhamento de expectativas. O que é um alinhamento de expectativas? Deixe claro o que a empresa espera do colaborador e vice-versa. Aplique a cada 15 dias nos primeiros 45 e a cada 3 meses após a efetivação. O alinhamento de expectativa, eu costumo dar o exemplo do casamento. Você casou. Aí no começo do casamento, lua de mel, né? Tudo perfeito, aquela coisa toda. Aí o maridão, distraidão, tomou banho e deixou a toalha na mesa. Ou deixou a toalha na cama. Aí a mulher, meu amor, esquecido, né? Tal. Aí depois de novo, aí a toalha, aí no outro dia a cueca, que ele esquece não, tal. Aí no outro dia é que come e arrota na mesa. Quando pensar que não, o casamento acabou. Poxa, mas vocês eram tão perfeitos, o que aconteceu? Cara, não sei, é tanta coisa, é tanta coisinha, que o casamento acabou. Com a empresa é a mesma coisa. O alinhamento de expectativa, quando você contrata uma pessoa, tem o primeiro período de experiência, que são os 45 dias, correto? Dentro do primeiro período de experiência, a cada 15 dias faça um alinhamento de expectativa. Estou te chamando aqui, lembra do descritivo de vaga que a gente bateu um papo? Show de bola, né? Eu estou vendo aqui que você não está atendendo esse ponto aqui. Queria saber se você consegue ajustar. E aí tem técnica para tudo isso, né? Queria saber se você consegue ajustar e tal, para a gente continuar junto essa parceria. Você dá tempo da pessoa se recuperar. De repente ela está cometendo um erro porque ela não foi ensinada, ou porque ela não foi instruída.
E nesse alinhamento de expectativa, dentro do período de experiência, você vai dar a oportunidade da pessoa se recuperar, ou você vai ter certeza de que ela não presta. Faz sentido ou não faz sentido? E as empresas negligenciam isso. E aí, quando chega no período de experiência, dependendo da empresa, ou efetiva, aí depois fala, nossa, efetivei o cara, agora vou ter que pagar multa, porque não ficou claro desde o começo, ou não teve um alinhamento de expectativa. E depois, passou do período de experiência, é saudável que você faça um alinhamento de expectativas com os seus funcionários a cada 3 meses. Sabe para que serve o alinhamento de expectativa? Para você descobrir possíveis desconfortos. Pô, estou te chamando aqui, quero saber como é que está, se está tudo bem, se você está gostando, tem alguma coisa que eu possa te ajudar, está faltando alguma coisa. Olha a importância disso. Tem uma empresa que a gente atende, que tinha uma funcionária da limpeza que ela era exemplar, ela era muito boa, tinha um checklist de atividade dela que a gente implantou, ticava, perfeito, maravilhoso. E aí um dia essa funcionária chegou e falou assim, ó, estou vindo aqui que eu quero pedir minhas contas. E aí todo mundo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Ela, não, eu só quero ir embora. Por favor, explica pra gente tentar. Eu só quero as minhas contas, para eu não cometer um homicídio aqui dentro. Quando a gente foi descobrir, a funcionária da limpeza tinha um problema com uma funcionária do estoque, que toda vez que a moça da limpeza ia limpar, ela falava, estou contando, não vai contar aqui não vai limpar aqui não. E ela dificultava o trabalho da moça gratuitamente. E era uma moça problemática na empresa. E ninguém descobriu. Quando percebeu, a moça pediu conta, até hoje a empresa está indo atrás dela, porque ela era muito boa. Ou seja, o alinhamento de expectativa ele serve para isso, para não acabar o casamento. São problemas pequenos, que a gente, não, eles são adultos, eles se resolvem. Não se resolvem. Então, o alinhamento de expectativa ele é importante para isso. Pode passar, Natanael, por favor. E quando a gente fala de liderança, vocês conhecem essa pessoa aí? Mesmo quem não gosta de futebol, não entende de futebol, todo mundo sabe que esse é o Maradona, exceto para os brasileiros, ele foi o maior jogador de todos os tempos, né? Só para nós não, que a gente tem o Pelé como o melhor jogador. E o que acontece? As empresas, elas cometem um grande erro, e eu vou falar para vocês que é 99% das empresas, que quando elas precisam colocar alguém no cargo de liderança, elas colocam o melhor funcionário. Ou então ele coloca aquela pessoa que é comprometida, trabalhadora. E para se tornar um líder, está muito longe de ser o melhor funcionário. Pô, como assim? Pô, é pré-requisito, precisa ser pré-requisito, porque se você não for bom, você não tem moral para liderar, fato. Mas não é fator predominante. Maradona é um exemplo desse. Maradona ganhou tudo, tecnicamente foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, e como técnico, o que ele ganhou na seleção da Argentina? Nada. Não ganhou nada. Então, ser um bom funcionário não é garantia. Pesquisa no portal do G1 diz que 8 a cada 10 profissionais pedem demissão por causa do chefe. 8 a cada 10 pessoas pedem demissão do líder e não da empresa. Às vezes o problema não está na empresa, está no líder. Esses tempos eu conversando com uma pessoa, eu entrevistando uma pessoa para uma empresa, e ela falou para mim assim, começou a chorar na entrevista, falei, isso, já vai dar B.O. isso daí, começou a chorar na entrevista, e ela falou para mim assim, eu estou saindo com o coração cortado, amo aquela empresa, só que eu estou saindo porque eu não suporto mais o meu líder. E aí quando você vai aprofundar para entender, é porque o líder foi colocado lá por conveniência, e a gente vai falar sobre isso. Então, por que isso acontece? Promoção por conveniência, promover o melhor colaborador sem avaliar o perfil de liderança é um grande risco. Sem o treinamento adequado, ser um bom funcionário não é garantia de ser um bom líder. Resultado perigoso, você perde um excelente funcionário e ganha um péssimo líder. Uma vez, eu já cometi esse erro. A minha primeira experiência como líder foi em 2012. E eu fui assim, eu era muito bom profissional, dedicado, trabalhador, me colocaram como líder, e aí eu precisava puxar alguém para me ajudar, e aí eu peguei um funcionário chamado Salomão. Ele era o melhor de todos, ele era muito bom, comprometido, alinhado, o cara era top. Falei, vou colocar o Salomão. Fui lá e promovi o Salomão. Aí o Salomão fez da vida de todo mundo um inferno. Ele ficava assim, ele ficava perseguindo os funcionários e ficava filmando assim, ó. Falei assim, ou tu faz que nem eu faço, eu vou te mandar embora. Infernizou a vida de todo mundo, ao ponto de teve um funcionário que quase saiu na porrada com ele. Ou seja, eu perdi um excelente funcionário e ganhei um péssimo líder. E aí, mas como que a gente resolve isso? Traz o Salomão de volta para a vaga? Não posso.
Por lei não pode. E mesmo que pudesse, você mataria a pessoa. Você ferra com o ego da pessoa. Tive que mandar o Salomão embora. Ou seja, o Salomão era tão bom que ele perdeu o emprego. Mas por quê? Porque não é só ser bom profissionalmente, não é só ser bom tecnicamente, tem que ter aptidão. Lidar com pessoas não é fácil, principalmente hoje, nos dias de hoje. Tá? Então, reflexão importante. Se você está começando, sua primeira contratação pode acelerar ou travar tudo. Se você já tem equipe, o problema dificilmente está só nele. Isso é muito importante. Às vezes a gente tem um problema na equipe e o próprio líder levanta a bandeira de que a equipe é ruim, a equipe é ruim, a equipe é ruim, e de repente é o líder que não tem preparo para estar à frente da equipe. De repente é o próprio líder que não tem perfil de liderança. E perfil de liderança não está relacionado a ser bom tecnicamente, né? Então, invista em identificação de perfil de liderança e no treinamento contínuo de seus líderes antes de promovê-los. Hoje nós aplicamos na empresa um treinamento de liderança, inclusive a gente formou uma equipe ontem, quinta-feira, que o dono, muito sábio, falou: Bruno, a nossa empresa está crescendo, nossos departamentos já estão estruturados, e eu vou precisar colocar uma pessoa embaixo de cada funcionário meu, né, de cada analista, enfim. E aí eu preciso dar um treinamento de liderança. E quando a gente começa a falar sobre liderança, as pessoas falam: cara, a minha cabeça explodiu. No treinamento a gente fala muito sobre identificar as necessidades de cada pessoa. Cada um tem uma necessidade. Cada pessoa tem uma necessidade. Tem gente que tem necessidade de ser ouvido. Isso aí, enquanto eu vou falar isso aqui, vocês vão lembrar de algumas pessoas. Tem pessoas que têm necessidade de ser ouvido. Tem pessoas que têm necessidade de ser reconhecido pelo trabalho que faz. Tem pessoas que têm necessidade de se sentir pertencente. Tem pessoas que têm necessidade de afirmação. E o líder, ele precisa, no mínimo, saber como motiva cada pessoa. Se o líder achar que não, aqui é todo mundo igual, aqui é na base da porrada, não dá certo. Se você pegar duas pessoas hoje, colocar na mesa assim, falar assim, ó, seguinte, ou vocês batem a meta, ou os dois estão demitidos. Um vai falar assim: tá me ameaçando? Agora você vai ver, que eu vou dobrar a meta e vou enfiar na tua garganta para tu ver que eu sou bom. O outro vai falar assim: Deus me livre, cara, nessa empresa aqui, assédio moral, não preciso passar por isso não. Então, não dá para motivar todo mundo da mesma forma. E um líder que não tem preparo, ele consegue ter esse tipo de traquejo, de entender que esse aqui é o motivo na base do reconhecimento, esse aqui é o motivo na base de ouvir. A gente fez um experimento numa empresa, dando treinamento de liderança, em que tinha um funcionário que, logo no início da consultoria, eu já identifiquei que ele tinha uma necessidade muito grande de ser reconhecido. E ele era um cara que ele trabalhava na reciclagem da empresa, era o setor mais simples da empresa, e ele tinha sido padre já. E aí ele chegou para mim: Bruno, gosto de conversar com você é um cara inteligente, modéstia à parte, cara, eu também sou um cara que eu gosto de ler. E aí ele começou a mostrar para mim tudo que ele sabia. Ali, na hora eu já identifiquei que ele tinha necessidade de ser reconhecido por aquilo que ele sabia. E a gente pegou, e ele estava pedindo para ser mandado embora, que ele não queria mais ficar na empresa, estava desanimado. E aí, no treinamento de liderança, mostrando para os líderes, falei: vou mostrar para vocês na prática como que funciona para você motivar uma pessoa, dando para ela aquilo que ela necessita, que às vezes ela nem sabe o que é isso. E aí a gente chamou, com a autorização do dono da empresa, eu chamei ele e falei: senhor Nilson, é o seguinte, eu não acho justo o senhor, com todo o conhecimento que o senhor tem, a empresa não usufruir do conhecimento que o senhor pode nos oferecer. Então, com a autorização do dono, a gente vai colocar um quadro branco do lado do ponto eletrônico, e a gente gostaria que o senhor todos os dias colocasse uma frase motivacional nesses livros que o senhor leu a vida inteira. Rapaz, o seu Nilson, o olho do cara brilhava. Todos os dias o seu Nilson lá. Pergunta se o seu Nilson queria ser mandado embora. Dá para liderar todo mundo igual? Tem gente que, se tu falar assim, ó, se tu fizer, é 500 conto a mais no teu salário. O cara, o olho dele brilha. Tem gente que, se você oferecer 500 reais para ele, não vai fazer diferença. Porque a motivação dele é outra. A motivação dele é parabéns, obrigado. Ó, você é fundamental. Tem uma empresa que eu atendo na cidade, que no nosso primeiro contato, a dona falou para mim assim, ó: é você que vai trazer um monte de gente para a gente para trabalhar, porque não tem ninguém para trabalhar, as pessoas não querem trabalhar. Aí eu falei para ela assim, antes da gente pensar em contratar mais pessoas, a gente tem que entender o porquê que as pessoas que estão aqui não ficam. Então, ao invés de a gente gastar tempo, energia e dinheiro indo atrás de gente no mercado, por que eu não cuido dos bons para que eles não vão embora? Aí ela deu um passo para trás. Mas como que a gente faz isso? Aí fizemos uma análise de clima organizacional e 56% das pessoas falaram assim: a gente não se sente respeitado na empresa. Aí eu vou mexendo, né? Mas por quê? Porque o dono, quando estava nervoso,
que era todo dia, entrava no setor e xingava todo mundo. Uma pessoa cometia um erro, ele chegava e gritava com todo mundo: pô, vocês são todo mundo de burro, toda vez eu tenho que falar a mesma coisa, pô, vocês são surdo. Aí o cara que errou, fica feliz, fala assim: nossa, pelo menos não falou, foi para todo mundo, né? E eu que não errei? E eu que sou comprometido? E eu que entrego um trabalho de excelência? Qual é a sensação que eu fico? Injustiça. Aí sabe o que os funcionários fazem? Eles protestam. O funcionário, quando ele está revoltado com a empresa, ele não vai te xingar, porque tu é o patrão dele, senão tu manda ele embora. Sabe o que ele faz? Ele protesta. Sabe como que ele protesta? Te roubando. Você nunca vai ver. Ou quando você vê, ele já roubou. Ele protesta fazendo o trabalho com desídia. Desídia é quando a pessoa faz o trabalho relaxadamente. Ele desperdiça. Eu já vi empresas em que o dono chegava e esculachava, e quando o dono dava as costas, o funcionário soltava prato no chão, assim, ó, plá. Aí fala: ai, desculpa, caiu. Funcionário protesta. Dá para motivar todo mundo da mesma forma? Não dá. Por isso que, quando a gente fala de liderança, não é só ser bom tecnicamente, tem que entender, tem que ter perfil. Então, o ideal é que se invista em treinamento. Você quer colocar alguém para ser líder da tua empresa? Treine antes, porque senão você vai expor a pessoa, e você vai frustrar a pessoa e ainda vai perder um bom funcionário. Então, e aqui eu queria falar um pouquinho sobre cultura. Toda empresa precisa ter cultura. O que é cultura? Cultura, o que você não define, a empresa cria. Toda empresa tem uma cultura. A diferença é que algumas são intencionais e outras são acidentais. Quando a gente fala de cultura, você define valores, comportamentos e padrões. A equipe segue um caminho claro e consistente. E a cultura acidental é a equipe que cria uma cultura do jeito mais fácil, não do jeito certo. Comportamentos indesejados se tornam norma. Fui contratado por uma empresa para a gente implantar a cultura. E qual é o grande problema que o dono tem? Ele falou para mim: Bruno, cara, eu estou doido da vida, porque os meus funcionários, quando não tem pedido, eles ficam lá fora, jogando no celular e fumando cigarro. Falei: pô, isso é chato mesmo, né? Ele falou: chato. Falei: e quando que você falou que isso não podia? Ele: nunca falei. Falei: agora como que você tira isso da noite para o dia? Porque aí se você chegar e falar assim: a partir de hoje, ninguém fica lá fora mais. O que é que os funcionários fazem? Protestam. Não é tão simples assim. Cultura, ela pode ser intencional, que são as tuas regras. Eu brinco bastante. Na minha casa, a gente tem uma cultura de que quando a gente está na mesa comendo, a gente não leva o celular para a mesa. A não ser que seja alguma coisa importante, está trabalhando, atendendo alguém e tal. Então a gente não leva o celular para a mesa. É uma cultura da minha casa. Quando vai alguém visitar a gente lá, jantar com a gente, eu vou proibir a pessoa de mexer no celular? Não, mas a pessoa percebe que não tem celular na mesa. E aí o que acontece? A pessoa automaticamente vai e deixa o celular no outro canto, no sofá. Isso é cultura. Às vezes a cultura, ela é escrita, que são as leis da tua empresa. Aquilo que você tolera e aquilo que você não tolera. E às vezes ela não é escrita. E quando ela não é escrita, o funcionário cria da forma que é mais conveniente para ele. Então, se você não constrói uma cultura da sua empresa, você aceita qualquer comportamento. Tem uma loja, que eu não vou falar o nome, mas eu acho que vocês vão identificar, que é uma loja de eletrodomésticos, fica ali na Vila Prado. Quando você passa na frente, tem um paredão de vendedor na porta. Todo mundo sabe qual que é já, né? Eu, que sou uma pessoa tímida, eu não entro nessa loja, mas nem que me pague. Eu tenho vergonha de furar aquele paredão. Mas será que é uma regra da empresa? Tem que ficar na porta? Não, é simplesmente uma cultura que alguém um dia foi e ficou vendo o movimento. Aí o funcionário novo entrou e falou: tá fazendo o quê aí? Não, estou suave que está sem movimento. 2, 3, quando você passa na porta, dá medo. Quando você passa na porta e você olha, passa aconteceu um acidente, está todo mundo na porta, mas não é uma cultura. E porque alguém não criou lá atrás e falou assim: dentro da loja é o seguinte, é cada um dentro do seu departamento, aguardando o cliente entrar. Como ninguém criou, o funcionário criou da melhor forma. E venhamos e convenhamos que é mais gostoso mesmo do que eu ficar dentro da loja, eu ficar na porta, vendo o trânsito, as pessoas passarem. Sim ou não? A cultura, ela pode ser intencional ou acidental. E se você não cria dentro da tua empresa, desde o início, poxa, mas eu estou começando agora, é agora que se cria a cultura. Por exemplo, imagina que você vai pegar uma pessoa para te ajudar. Se você não deixar claro para ela assim, aqui a gente não trabalha com celular. A pessoa vai trabalhar assim, olhando na tela e rolando tela assim. Tem uma empresa que eu atendo,
olha o problema de uma cultura. Tem uma regra que não pode usar o celular dentro do trabalho. E aí eles contrataram uma pessoa, e a pessoa entrou no dia da folga do gerente, que é a pessoa que falaria, não pode usar o celular e tal, que já está errado, né? Se você contratou uma pessoa, você não pode deixar a pessoa entrar, começar no dia que você não está lá. E aí o gerente de folga, e a pessoa entrou, aí o rapaz entrou, ligou a caixinha de som no setor dele, começou a tocar um rap. E pau torando ali, ó, trabalhando, ouvindo rap. Os funcionários que não vão falar nada, mas começam a cochichar, né? Tipo, ninguém vai falar nada? Não pode? E tá. Foi aquele dia todo. No outro dia, uma funcionária que era da empresa, que sabia que não podia usar o celular, ou o caixinha, ou qualquer outra coisa, ela chegou para trabalhar e o rapaz estava lá, e a gerente entraria às 10 da manhã. Quando ela viu o rapaz com a caixinha, o que ela fez? Eu não sou obrigada a ficar ouvindo a música que ele quer. Detalhe, a empresa tem um rádio ambiente que fica tocando música o dia inteiro. Eu não quero ouvir o que ele está tocando, eu não quero ouvir a rádio, eu quero ouvir o meu artista preferido. Ligou o celular. Se não tem ninguém ali para dar um tiro para cima e falar, oh! Vira uma cultura ou não vira? Imagina cada um ouvindo o seu estilo. Vira uma bagunça. Então é muito importante, desde o início, você está começando a tua empresa agora, tem que ter cultura. Estabeleça as leis da tua empresa. Aqui a gente admite isso, aqui a gente não admite aquilo. Fofoca. A gente não admite fofoca na nossa empresa. Se você tem uma comunicação clara, a gente vai falar sobre isso mais para frente, o fofoqueiro, quando ele entra, ele morre de fome. Agora, se você não tem uma cultura clara, vira bagunça. Pode passar, André. Cultura, conexão com todos os momentos da empresa. Se você está começando, você está criando uma cultura agora. Mesmo sem perceber, cada decisão que você toma ou tolera, define que a sua empresa, quem a sua empresa será. Tem uma empresa, que eu fui dar um treinamento de liderança para 12 gerentes. E aí, no treinamento, um dos gerentes falou para mim, ó, o meu superior, ele vem, ele bate o cartão, e depois ele volta para fazer as coisas que ele tem que fazer depois do almoço dele. Ele faz o horário de almoço, bate o ponto, e depois ele volta para fazer as coisas dele. Como é que um líder desse consegue falar para o liderado que ele não pode fazer, sendo que ele faz? Ele está implantando uma cultura. Como é que controla depois? Vira uma bagunça. Tá? Então, se a sua empresa já existe, a cultura que você tem hoje explica grande parte dos seus resultados. Comportamentos tolerados, no passado moldam o presente. O que fazer agora? Defina intencionalmente seus valores, código de conduta e os comportamentos que você quer ver e os que você não tolera. Uma coisa que a gente implanta bastante nas empresas é código de conduta ou regimento interno, que aí ele está totalmente ligado à cultura. É um documento formal que você mostra para o colaborador desde o primeiro dia dele. Aqui é assim, você quer? Não quer? Então, caminho da roça. É a tua casa. Se você não implanta a cultura desde o começo, depois para você segurar, eu vou dar um exemplo para vocês, bem pessoal meu. Meu filho estudava de tarde e ele chegava da escola à tarde e ia jogar videogame com os amigos dele, online e tal. E eu chegava junto com ele, então eu buscava ele na escola, eu chegava às 6 horas da tarde e ele sempre já chegava, tomava café e ia jogar videogame. E aí, a gente ia mudar de casa. E eu falei, poxa, mas 6 horas da tarde é o horário que eu chego, sento e eu quero assistir televisão. Eu posso muito bem falar, sai da televisão que eu vou assistir? Posso, eu sou o dono da casa. Né? E aí, se eu chegar para uma criança de 11 anos que está acostumada a fazer essa rotina, que está tudo bem, meu filho é um excelente aluno, não tem problema nenhum com ele, está tudo bem. A partir de hoje você não joga mais, o que gera? Pô pai, mas os meus amigos estão esperando online, não vai gerar um tremendo de desconforto? Olha o que eu fiz com ele, Miguel, daqui 2 meses a gente vai mudar de casa, beleza? Beleza. Então, a partir de agora, começa a se programar para você jogar durante o dia. Todo dia que o pai chegar em casa, às 6 horas da tarde, eu quero a televisão disponível. Eu tenho televisão no quarto, mas eu gosto de sentar, estou envelhecendo já, gente. Eu gosto de sentar no sofá assim, assistir jornal, assistir falando dos buracos da cidade. E aí eu falei para ele, vai se programando, vai conversando com seus amigos, para daqui 2 meses você só jogar videogame durante o dia. Não gerou desconforto. Resolveu. Agora, quando você pega, se a sua empresa tem um hábito, vários hábitos errados, várias coisas que acontecem, que simplesmente acontecem, se você chegar da noite para o dia, a partir de agora não pode mais, você fica sozinho. Eles protestam e vão embora. Cultura não começa
quando a empresa cresce, nas primeiras decisões que você tolera. Teve uma empresa aqui, pode passar já. Teve uma empresa que eu atendi, que o dono falou para mim assim, Bruno, eu tô com um problemão, cara, que eu tô de mãos atadas. Eu falei, qual é o problema? Ele, o meu problema é que o meu funcionário, na hora do almoço dele, ele senta do outro lado da rua, tira a camisa e começa a fumar maconha. Justo. No horário de almoço dele, ele faz o que ele quiser. Sim ou não? Não está dentro da empresa. Em tese, o empresário está de mãos atadas. Aí eu falei para ele assim, ó, você não pode proibir. Aí orientou o funcionário, ele continuou fazendo, orientou, ele continuou fazendo. Eu falei, ó, você não pode proibir ele de fazer o que ele quiser no horário de almoço dele. Ele tira a camisa, fica lá, inclusive chegavam uns amigos para fumar com ele. Eu falei, você não pode proibir, mas também como a casa é sua, você não precisa aceitar um funcionário que fuma maconha no almoço e volta alterado dentro da tua empresa. E também, quando os teus vizinhos, os empresários vizinhos passar, eles vão associar o funcionário à tua empresa. Ah, empresa dos maconheiros aí. É cultura. Eu posso proibir o cara de fumar? Não posso, mas eu também não sou obrigado a tolerar ele. Ou você se adequa àquilo que eu tenho como valor, ou você não fica. O funcionário foi mandado embora. É cultura. Cultura é aquilo que você tolera, ou que você não tolera. Tá? Então, comunicação interna. Aqui está o grande X das empresas. Muitas empresas têm muito problema por conta de comunicação interna. Então, a falta dela custa caro. Empresas que não se comunicam bem gastam energia administrando problemas. Quando a empresa não tem um canal oficial de comunicação, o fofoqueiro cria sem esforço. Então, o que acontece? Se na sua empresa, por mais que seja pequena ou grande, se você não tem um canal oficial de comunicação, o fofoqueiro vai criar por você. E ele cria sem esforço nenhum. Ele cria lá no vestiário. No vestiário, ele cria no refeitório. Ó, longe de mim fazer fofoca, mas fiquei sabendo que a empresa vai ser vendida. Isso gera um problema dentro da empresa. Para vocês terem noção, tem uma empresa que a gente atende na cidade, que a gente só está resolvendo o problema de comunicação. Eles me chamaram e falaram, cara, a gente tem tanto problema de fofoca, que eles criam a história, aí depois eles brigam por conta da história que eles criaram, e é tudo coisa da cabeça deles. Aí eu falei, imagine e tal. Neste dia que eu estava sentado, é uma empresa que dá aula de natação, crossfit, etc. E nesse dia eu estava conversando com o gerente, e com os dois proprietários, com o gerente e os dois proprietários. O fofoqueiro me viu, passou, voltou, e falou assim para os professores, ó, seguinte, tem um careca, todo arrumado lá, conversando com os donos. Com certeza é professor, cabeças vão rolar. Uma semana isso rolando dentro da empresa. Você imagina o rebento que isso não é. Porque a empresa não se comunica. Agora, se a empresa comunica pessoal, dia tal, um quadro de avisos, um canal de WhatsApp oficial. Pessoal, a partir de tal dia, vamos receber uma empresa, tal, assim. Você cala a boca do fofoqueiro. Teve uma empresa que tivemos uma situação exatamente, muito parecida. É uma rede com 5 lojas. E aí, a gente sempre começa com um feedback individual, para entender a demanda e tal, porque o dono fala uma coisa para a gente e na prática a gente sempre vê que tem outras. E aí, quando eu cheguei numa loja, que eu sentei para falar com o funcionário, aí uma funcionária sentou e falou assim, ó, eu sei que você mandar embora. Eu já fiquei sabendo que você vai mandar todo mundo embora. Eu já estou procurando emprego, inclusive eu fiz uma entrevista hoje e eu só estou aguardando a resposta. Nem precisa me desligar, porque eu mesmo vou pedir a conta. Aí eu falei, rapaz, eu não estou mandando assim nem na minha casa. Falei, de onde que você tirou isso? Ah, que me falaram que você ia fazer que nem o fulano de tal, que era um gerente que... Não é meu papel. O nosso papel é estruturar para que a empresa funcione. É melhor para o funcionário. O nosso papel beneficia mais o funcionário do que qualquer outra coisa. Olha o problema da falta de uma comunicação. Se a empresa não se comunica, se você não se comunica com seus funcionários, eles criam a narrativa que eles quiserem. E depois, para você controlar isso, é muito difícil. Então, falta de alinhamento, colaborador e empresário jogam jogos diferentes, sem saber. Ruídos que geram prejuízo, informações distorcidas, erros e perdas financeiras. Retrabalho constante, falta de clareza nas instruções, gera tarefas refeitas e tempo desperdiçado. Cria um canal de comunicação interna na sua empresa e defina um organograma. Defina quem comunica o quê
para quem e por qual meio. Isso elimina ruídos e fofocas. Organograma, quem manda em quem aqui? Tem que ter isso claro na empresa. Se não tiver clareza de quem responde para quem, acontece o caso que eu falei para vocês. A pessoa vai, pula e fala direto com o dono. E aí o dono... Ontem eu estava tratando com uma empresa, a gente vai iniciar uma empresa na cidade agora em maio. E aí estava a dona, é uma empresa de mais de 40 anos na cidade, estava a dona, que é dona, e estavam os 2 filhos que são donos. Aí o filho falou assim, para mim, tu já começa por ela, porque eu vou lá, eu dou as ordens para os funcionários, ela chega e desfaz tudo, tira toda a minha autonomia e a minha moral perante os funcionários. Lógico que na hora a gente deu risada, mas isso é um problemão. É um problemão. Se não tem clareza com quem que o funcionário fala, até tem dono que eu preciso proibir o dono de falar com o funcionário, porque ele vai e desconstrói todo o trabalho que o gerente está fazendo. O gerente está alinhando, está cuidando, está fazendo o negócio rodar, e vai lá o dono, sendo dono, rebenta com tudo. Aí depois sobra para quem resolveu o problema? Para o gerente. Então, a comunicação ela precisa ser clara. Pode passar, Nathanael. E para a gente finalizar o último ponto, atendimento e experiência do cliente. Apenas 4% dos clientes insatisfeitos voltam para dar um feedback negativo antes de irem embora para nunca mais voltar. 96% vão embora, simplesmente deixam de comprar sem avisar. E você nem sabe o porquê. Para você que tem empresa grande, para você que tem empresa pequena, para você que é sozinho, para o cliente não interessa se você está ocupado. Um atendimento ruim, ou a omissão no atendimento faz com que você perca cliente. Apenas 4% dos clientes voltam para falar assim, estou voltando aqui para falar para você que eu nunca mais vou comprar com você. Apenas 4%. Você faz parte dos 4% ou dos 96%? Eu faço parte dos 96%. Eu só volto para falar se for assim, uma empresa que eu tenho um bom carinho, aí eu tento ainda com todo cuidado. Mas normalmente eu sou os 96%. Uma vez eu entrei numa loja de açaí, e aí eu entrei, tinha uma moça no balcão e tinha uma moça de costa lavando louça. E eu, quando chego na loja, eu procuro ser muito educado, porque eu tenho dificuldade com gente mal educada. Então, eu procuro ser o máximo gentil possível e tal. Aí eu vou lá, boa tarde, tudo bem? Eu queria um açaí com banana. Aí a moça dá louça de costa. Não tem açaí, não tem fruta. Aí eu falei, quase que eu falei, você me perdoa? Aí eu falei, não tem fruta? Ela falou, não tem. Eu falei, pode ser só o açaí. Ela está congelado, sem olhar para minha cara. Está congelado. Aí eu falei, poxa, mas para que essa grosseria, gente? Falei, eu vou conversar com o gerente. Falei, vou conversar com o gerente. Quando eu olhei para o caixa, estava uma moça quase dormindo. Eu falei, não é a gerente. Falei, com certeza essa aí não é a gerente. Eu voltei lá nesse lugar? Eu nunca mais voltei. Sabe por quê? O açaí de lá é bom, mas açaí tem em todo lugar. O que faz o cliente voltar no lugar não é o produto, é o serviço, é o atendimento. Hoje, açaí vem de qualquer buraco. Só que o que faz o cliente falar, eu vou comer aqui é porque o ambiente é agradável, é porque o serviço é bom. Foi ontem, a gente foi tomar um café, uma conveniência, e cara, que atendimento que eu recebi. Fiz questão de elogiar no caixa para a moça, que essa era a dona, tinha cara de dona. Não tem cara de dono, né? E aí eu fiz questão de elogiar. Por quê? Porque hoje o atendimento bom, ele se tornou um diferencial, e está cada dia mais escasso. É normal atender mal. As pessoas atendem com má vontade. Esses dias eu entrei numa loja, tinha 2 vendedores, aí eu entrei, eu não sou a pessoa que gosta que a pessoa que fica em cima de mim, mas um bom dia é normal, né? Aí eu entrei, estava um escorado no corrimão ali, o outro escorado no corrimão, aí eu passei, eles não falaram nada, aí eu zanzei, estava procurando minha esposa na loja, procurei, nada, os caras nem para trás não olhava. Aí a gente perguntou no final, vocês ganham comissão aqui? Não ganha. Está explicado. Aí o cliente que gosta de ser assistido, que gosta de receber uma orientação, ele não volta mais nesse lugar. Então, o cliente não compra só o produto. Um produto bom não supera um atendimento ruim. Pequenos erros afastam clientes para sempre. Em um mundo altamente competitivo, a prestação de serviço se torna diferencial de fidelização. Experiências positivas fideliza e gera indicações. Muitas empresas perdem clientes e nem sabem por quê. Invista em treinamento para capacitação de prestação de serviço, tenha um canal de atendimento profissional. A falta de profissionalismo impacta diretamente na venda. Erros de escrita, demora na resposta, informalidade na condução do atendimento. Muitas pessoas pensam assim, como eu estou começando agora, escreve tudo errado para o cliente.
cliente manda uma mensagem agora, você responde daqui 24 horas porque você está ocupado. O cliente não sabe que você está ocupado. Ele simplesmente olha para você e fala, ele não atende. Se ele não atende, ele não vai conseguir me entregar. Por que eu não fechei o orçamento lá do telhado lá? Se a pessoa não conseguiu vir num orçamento, que é o momento mais top para ela, o momento mais importante é o orçamento, que no orçamento ela vai me convencer de eu comprar com ela. Se ela não conseguiu cumprir 2 datas do orçamento, você acha que ela vai cumprir a data de entrega? Eu já começo a ter palpitação agora, se combinar comigo não me entregar, entende? Então, de repente, para ela, esse cliente é chato. Não, ela simplesmente perdeu um cliente que ela nem conseguiu ter, tá? Natanael, pode passar. E para finalizar, o próximo nível da sua empresa começa hoje. Estrutura, precisa ter clareza, precisa ter papéis, precisa ter setor, precisa ter responsabilidades. Liderança, para ter uma liderança, precisa ter capacitação. Não é no feeling. O empresário, ele vai no feeling. Tudo é no feeling. Tudo é no feeling. Bate cabeça e quebra e volta de novo. Tudo é no feeling. Mas para liderar, para você promover uma pessoa, não pode ser no feeling. Cultura e comunicação. A cultura ou você define ou as pessoas definem por você. E normalmente elas vão definir da forma que elas quiserem e vira uma bagunça. E comunicação. Se você não se comunica, a Rádio Peão cria por você. Se você não se comunica, o fofoqueiro faz isso com uma tranquilidade terrível. Os 5 pilares que separam empresas que crescem das que travam. Estrutura e setores, defina papéis. Profissionalize o recrutamento e seleção, senão você vai sempre estar no amadorismo. Desenvolva líderes, construa uma cultura intencional e comunique com clareza. Estrutura não é burocracia, é o que permite que a sua empresa cresça sem quebrar. Pessoal, eu fiz o máximo possível para atender dentro de 1 hora aí, mas é isso. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Tem pergunta aí? Muito bom, né? Eu já estava ali, já, né? Cabeça já funcionando, já pensando um monte de coisa. Você vê que esse conhecimento ele é riquíssimo, né? E não é algo, como o Bruno disse aqui, não é algo para você deixar para fazer, para a gente deixar para fazer quando a empresa crescer, né? É para fazer na base, na estrutura. Então, tem algumas perguntas aqui, Bruno. Uma delas aqui é no caso do funcionário que você comentou que saía da empresa, tirava o uniforme e ficava lá fumando maconha e tal, né? Que pode acabar denegrindo, né, a imagem da empresa, por isso que ele tirava o uniforme, né? Mas está perguntando se a empresa pode proibir o funcionário eu acho que essa é uma questão de CLT, né? Mas você responde. A empresa pode proibir o funcionário de sair da empresa nos horários de almoço, de intervalo? Não pode. A empresa não pode. No horário de intervalo dele, ele pode tanto almoçar na empresa, como ele pode se deslocar para fazer qualquer outra coisa. O que você pode não aceitar é que quando ele esteja fora da empresa, ele de repente volte alterado, que isso é muito comum hoje, tá? Eu falei aqui, muita gente deu risada, mas isso acontece com muita frequência. O funcionário sai, bebe, volta com cheiro de álcool, o funcionário sai, usa droga, volta alterado, e se você perceber, você não é obrigado a ficar. Eu posso proibir ele de fazer alguma coisa fora do horário de trabalho, porque querendo ou não é fora do horário de trabalho dele, porque ele está na hora de almoço, mas você não é obrigado a também ter uma pessoa que fica alterada dentro da tua empresa. Então, proibir não pode, mas também você não é obrigado a aceitar qualquer tipo de comportamento. Tem algumas empresas, eu já vi, você pode compartilhar melhor com a sua experiência, tem empresas que não permitem o funcionário sair com uniforme. Ele se veste, se troca, principalmente empresas de alimentos, alguma coisa assim, mas também isso poderia ser uma estratégia? Isso poderia ser uma estratégia, e tem empresas que não permitem nem que a pessoa se desloque da casa dela para a empresa de uniforme. Então, a pessoa tem que chegar na empresa sem uniforme. Então, seria uma estratégia, é uma forma de resolver. Não deixa de ser uma forma de resolver. Perfeito. Agora, outras perguntas aqui. O que fazer quando o funcionário sabe que o dono depende dele? Geralmente, nesse caso, acho que nós estaríamos falando de uma empresa grande, mas de uma empresa pequena, geralmente 1 ou 2 funcionários, que o patrão trabalha ali junto, tem um funcionário que ajuda, e o funcionário sabe que, se eu faltar, né? Se eu faltar, o negócio então para. eu posso fazer o que eu quiser, porque ele vai estar sempre precisando de mim. Empreender, ser empresário, você vai ter que... É risco que você corre o tempo inteiro. E eu tenho um case real disso aí. Teve um empresário que ele maltratava muito os funcionários e ele pagava um salário altíssimo, fora da curva para a função que era.
E ele motivava, entre aspas, as pessoas no dinheiro. Então, tinha com ele ali um monte de, em outras palavras, mercenário, né? E aí eu falei para ele, ó, essa forma que você motiva é a forma mais errada que tem, porque você infla a tua folha, e no dia que você atrasar, se você passar por uma dificuldade, eles te deixam na mão. E aí ele dependia totalmente dos funcionários. E aí teve um momento difícil financeiro, ele atrasou. Quando ele atrasou, todos da cozinha faltaram, ele ficou sem ninguém, ele teve praticamente que fechar o estabelecimento dele. Então, poxa, o que eu faço quando o funcionário sabe que eu dependo dele? Coloca alguma sombra para ele. Você vai ter que dispor de recurso? Vai ter que dispor de recurso. Tivemos um caso agora recente essa semana. Tinha um funcionário da empresa que era excelente, inclusive dessa empresa que eu falei que o cara fica lá fora, não de fumar maconha, mas de ficar no horário de... Não tem pedido, ele fica lá fora jogando joguinho e fumando cigarro. E ele achava que a empresa dependia dele, e de fato a empresa dependia. E aí o dono falou para mim, cara, o que eu faço? Eu sou refém do funcionário. E muitos empresários são refém de funcionário. Falei, coloca alguém para treinar no lugar dele, junto com ele. Ele vai achar que é alguém para ajudar, e quando você vê que ele não muda de comportamento após feedback, alinhamento de expectativa, você desliga ele. E o cara era tão seguro, que ele falava, não, eu faço porque, achando ruim, me manda embora, porque ele se garantia. Essa semana ele foi mandado embora. Quando ele foi mandado embora, todo o restante da equipe mudou de comportamento, porque usamos ele como boi de piranha. Então, o funcionário sabe que você depende dele, só que se você deixar claro também que você depende dele, você vai viver à mercê do funcionário. Coloca uma pessoa para, estou colocando alguém aqui para te ajudar, estou vendo que você está sobrecarregado, ensina para ela o trabalho, aí você monitora, então você mesmo ensina o trabalho. E aí, com isso, você vai tirar essa falsa sensação de segurança que ele tem. Mas isso é muito comum. Muitos empresários, principalmente pequena e média empresa, são reféns de funcionários, aí o funcionário faz o que quer. Então, só pagar um bom salário para o funcionário não resolve. Com certeza absoluta não, com certeza absoluta não. Eu tive um caso recentemente de uma coordenadora de uma empresa grande, e ela falou para mim assim, ele não fala obrigado, ele só cobra. Aí o funcionário falou para ele assim, poxa, você só vem aqui, você só cobra, você não faz um elogio. Sabe o que o dono respondeu? Eu não sou teu pai para te elogiar, eu não sou teu pai para bater nas tuas costas. No final das contas, ele está errado? Não, no final das contas ele só falou verdade. Só que é dessa forma que se fala? Não. E aí ele desmotivou a pessoa. E aí o que ele fez? Não, quer que eu motive? Aumentou R$500 o salário. Aí a pessoa falou, para mim isso não significa nada. Eu quero que ele fale para mim, parabéns pelo trabalho que você faz. Aí você fala, olha como que o buraco é mais embaixo. Todo mundo precisa de dinheiro. Lógico que R$500 a mais ajuda qualquer pessoa. Mas não é só dinheiro que motiva. Então salário, antigamente segurava. Teu pai, meu pai. Hoje em dia, sabe por quê? Porque tem muito emprego. Tem muito emprego. Então, quando a pessoa, ela recebe um bom salário, só que ela está num ambiente ruim, ela fala assim, eu não sou obrigado a olhar para tua cara. Ela sai e vai trabalhar na esquina para te pirraçar. Às vezes para ganhar até menos. Que coisa, hein? Outra pergunta. Eu acho que isso é meio que um resumo de tudo que você falou, mas se você puder, uma dica importante para quem está começando um negócio sozinho. O que você falaria para uma pessoa que está começando um negócio sozinho? Não é o meu core business, né? Eu não vendo isso na consultoria. Mas para quem está começando agora, o mínimo é entender de parte financeira e de precificação. Às vezes você vende um produto bom, que tem várias outras coisas, né? Depende do nicho, você precisa entender de posicionamento, como se posicionar no mercado, porque às vezes você tem um produto bom, mas você não sabe vender. Eu ouvi hoje o Ratinho falando, eu sou vendedor. Não adianta nada, se você for um bom apresentador e você não souber vender, você tem que saber vender. Às vezes você faz um produto, você tem um produto excelente, um serviço maravilhoso, mas se você não souber vender, você empaca. Não dá para você depender de indicação a vida inteira. A minha esposa brinca assim comigo, né? Às vezes eu falo, vou com uma reunião para o cliente. Ela fala assim, se o cliente sentar para te ouvir, ele compra. Porque eu conheço muito bem o meu produto. Eu sou especialista naquilo que eu vendo. Então, você precisa, para quem está começando agora, são várias etapas, né? Mas primeiro, você precisa entender de finanças, para saber se o seu negócio é viável. Segundo, entender de precificação, você precisa saber precificar o seu produto. Terceiro, você precisa entender de posicionamento. Se você não entender de posicionamento, você pode entender de finança, pode entender de preço, mas não consegue alcançar o público. Você precisa fazer uma pesquisa de mercado. Para que fazer uma pesquisa de mercado? Às vezes você vende um produto que não é viável. Por exemplo, o rapaz que eu falei para vocês, meu vizinho, ele queria vender salgadinho. Falei, você conhece pão de queijo, amigo? Ele falou, não. Falei, vai no pão de queijo lá. Ele não vendeu nenhum. Aí ele chegou para mim e falou, cara, me precipitei, gastei mau dinheiro, gastou uma bala em máquina e não vendeu um salgado. Sabe quem comeu o salgado dele? Eu, para experimentar. Que ele falou, vou fazer para tu comer. Eu falei, bora.
Aí experimentei o salgado dele, mas ele não conseguiu vender, porque ele chegou numa cidade que tem alguém que domina o mercado e ele foi querer competir com alguém que ele não tem força para competir. Um outro ponto, eu atendo uma rede de mercado que Pode explicar com clareza aí, sem eu atendo sem uma se rede de preocupar. mercado que ele é pequeno. Ele estava falando para mim, Bruno, nossa, eu tenho muita dificuldade, porque eu não consigo vender barato, e tal, não sei o que fazer. O que acontece? O cara que é pequeno, às vezes ele não ganha no preço de venda, ele ganha na compra. Por quê? O grande, vou dar um exemplo aqui bem literal, imagina o cara, uma rede de mercado pequena, enquanto ele vai comprar uma carreta de arroz, que ele paga X reais, o Savenhago compra 20 carretas de arroz, que vai pagar milhões de vezes mais barato. Então o Savenhago, de repente o preço está muito parecido, ou até o Savenhago está vendendo mais barato, mas o Savenhago está ganhando porque está ganhando no preço, está ganhando na compra, aliás, na hora de comprar é o ganho dele, aonde que ele consegue sair na frente. Então, na hora de abrir um negócio, você está começando agora, você precisa entender pelo menos um pouquinho de cada coisa. Não dá para ser especialista, porque ninguém é especialista em tudo, e quem faz tudo não faz nada. Se você é bom em tudo, provavelmente você é pato, não voa bem, não corre bem, não nada bem. Então, lógico que você tem que seguir ali o teu ponto naquilo que eu sou especialista, que eu vou vender, mas você precisa entender para ter no mínimo de organização, porque se você não tiver organização, você pode vender e estourar de vender, mas se você não tiver organização financeira, você afunda, porque você, com a mesma velocidade que você ganha, você gasta. Ótimo. E tem uma outra pergunta aqui. Como fazer um funcionário fazer um bom atendimento? Vou dar um exemplo, porque tem muitos negócios que o empresário deixa na mão do funcionário, ele não está, né, no balcão de frente com o cliente o tempo todo que o negócio está aberto. Eu me lembrei de uma situação, nós estávamos na praia uma vez, em Ubatuba, Natal, passando o Natal, e aí passou ali o 24 para o 25, a gente fez a ceia e tudo mais, e aí o comércio todo fica aberto ali, saímos para passear na beira da praia, e você falou do açaí, nós fomos lá tomar um açaí, e era lá 2 horas da manhã. Imagine, quem que está feliz trabalhando às 2 horas da manhã numa noite de Natal, do dia 24 ao dia 25. E aí, o negócio, a praia lotada, final de ano, e os funcionários tomando conta, e era muito claro que o dono não estava lá, ou se ele estava lá do lado de dentro, fazendo alguma coisa lá dentro, e aí outras pessoas ali fora. E aí, tipo assim, a gente chegou para pedir, e aí você chegava até com medo de fazer o pedido para a moça, porque a moça já tratava já com uma má educação no balcão. E aí a hora que ela vinha trazer o açaí pronto... Ela cuspia dentro. Não, eu vou falar até fora do microfone, porque ela colocava no balcão e fazia assim, açaí! E aí virou uma noite de entretenimento, porque todo mundo que estava sentado ali ficava conversando com ela, fica vendo. De repente ela vinha com o potinho de açaí, dava aquele grito, berrava, e todo mundo começou a dar risada ali, mas era claro que a moça estava completamente desmotivada, trabalhando numa noite de Natal, né? Tudo bem, tem uma questão geográfica da praia e tudo mais, mas como fazer nesse caso para a pessoa ali, se o dono da empresa não está na linha de frente atendendo o cliente final, como fazer com que o funcionário faça um bom atendimento? Isso aí são 2 pontos. Isso já começa na contratação, né? Por exemplo, fizemos um recrutamento de seleção para uma empresa, e aí eu auxiliei no recrutamento, e uma das coisas que eram primordiais para a empresa era sorriso na hora que o cliente chegar. Então, na entrevista, a gente usa uma técnica chamada de entrevista de desistência. E aí eu sou bem enfático, falo assim, aqui é importante para a gente que você sorria. Você é uma pessoa sorridente? Sou. Bacana. Por que eu estou te perguntando isso agora? Porque se você entrar e não sorrir para o cliente, você vai ser mandado embora. Aí você vai sujar a tua carteira, vai perder o teu tempo e vai perder o meu. Todo dia que eu passar, você vai ter um sorriso para o cliente, porque é muito importante. Se você não for uma pessoa sorridente, tudo bem, vai trabalhar de outro lugar. Aqui tem que ter sorriso no rosto. Aí a moça entrou, falou, eu não, vou sim, sou sorridente. Não sorria, foi mandado embora. Então, na contratação, isso está muito relacionado a perfil. Teve uma empresa que a gente atende, que, olha para você ver a importância de identificar perfil. Isso não é só para liderança, é para tudo, ele tinha problema de falta de estoque, sumia a mercadoria, e ele tinha problema com atendimento. E aí eu fui identificar e tal, e aí eu vi que a moça do atendimento era uma moça extremamente analítica. Uma pessoa que é muito analítico, que é uma pessoa ligada em dados, naturalmente ela não é uma pessoa
comunicativa, comercial. O cara que é analítico, ele normalmente ele não é... O cara que é TI, normalmente você vê um TI assim, arregando para todo mundo, é perfil. E aí, identificando, eu falei, essa moça está no lugar errado. Como ela é analítica, você tem que colocar ela no estoque. Porque analítico gosta de dados, gosta de informação precisa, e ela não vai deixar faltar teu estoque. E aí ele tirou ela e colocou no estoque, zerou o estoque dela. Em contrapartida, zerou as reclamações no atendimento, porque os clientes reclamavam que ela era grossa e estúpida. E quando o cliente fazia a pergunta, às vezes, talvez idiota, ela era irônica, porque não tinha paciência com o cliente. Então, está muito relacionado a perfil. Na entrevista, será que essa moça já não demonstrou sinais? É lógico que a noite de Natal é um caso totalmente atípico, né? Pô, de repente, ela recebeu uma mensagem da mãe dela, Feliz Natal, filha, estamos aqui comendo a ceia. Aí, né, não dá para generalizar. Mas, de repente, está muito relacionado a perfil. Será que contratou uma pessoa com o perfil certo? Porque a pessoa, quando está precisando, ela aceita qualquer coisa. Não, eu atendo, eu gosto de atender, eu sou simpática. E no dia a dia, será que ela só deu esse indício de falta de educação no Natal? Ou será que ela já vinha dando indícios? Aí é que está do dono que é muito ausente do negócio. Provavelmente ele estava passando o Natal em casa com a família e acabou não se atentando para isso. Mas eu duvido que essa moça teve esse comportamento só na noite de Natal. Provavelmente ela já devia ter algum desvio de comportamento. É porque nesse caso, como é um caso específico de praia, ali, ou você come ali, não tem outro lugar. Mas pensando já numa situação mais abrangente, como você falou, ninguém voltaria, né? Ninguém voltaria. E aí, só para responder a pergunta, para melhorar o atendimento, você pode treinar. Existem várias técnicas de atendimento. Para melhorar o atendimento, para melhorar a experiência do cliente, tem várias técnicas. Só que se você investir em técnica para uma pessoa que não gosta de sorrir, que naturalmente é mal-humorada, você vai chover na molhada, isso vai, né, jogar pedra. Baseado nisso que você falou, encaixa com uma outra pergunta aqui, sobre essa questão de análise de perfil. Você consegue fazer análise de perfil na contratação? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa empresa, né, de material elétrico aqui da cidade, e todo mundo que era contratado entrava trabalhando no almoxarifado. E aí do almoxarifado você ia para a expedição, da expedição você ia para o balcão de vendas. Já sei ter qualquer empresa. Já sabe qual é a empresa, né? E para você ter um aumento salarial, uma promoção, você tinha que passar de setor para setor. Você não conseguia ser promovido dentro do almoxarifado. Se você era um bom almoxarife, você se tornava uma pessoa da expedição. Se você era uma boa pessoa na expedição, você ia para o balcão de vendas. Só que nem todo mundo tinha o perfil de ser um bom vendedor. Sim. Né? E aí você acabava, e o que a gente analisava lá, é que a pessoa, se ela quisesse crescer na empresa, ela tinha que se tornar um vendedor. E nem todo mundo tinha perfil para vendas. Então, muitas vezes você perdia uma boa pessoa na expedição, uma boa pessoa no almoxarifado. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu trabalhei no almoxarifado e gostava muito. E acabei indo para o balcão de vendas, que era uma área que eu não me identifico muito bem. Em tese ganharia mais, né? Ganharia comissionamento. Mas fui porque era promoção financeira, né? Mas como eu sou uma pessoa também analítica, gosto de dados, planilhas e tudo mais, eu entendo que eu daria mais certo, né, se fosse valorizado no próprio almoxarifado. Mas não era uma cultura da empresa de valorizar a pessoa onde ela estava. Vai crescer? Tem que passar para o outro setor. Então, na contratação, você consegue identificar, olha, eu estou contratando alguém para almoxarifado, mas essa pessoa não vai ter o perfil para se tornar um vendedor. Ou ela vai entrar no almoxarifado, mas ela tem perfil para vendas. Sim, na contratação, estrategicamente, a gente usa várias técnicas, quebra de estado, entrevista de desistência, que a própria pessoa ela já te fala qual que é o perfil dela. Né? Por exemplo, teve uma empresa que a gente contratou, era uma vaga para gerente. E aí, na entrevista, eu falei para o dono, essa pessoa é analítica, ela vai cuidar de toda a tua operação, ela vai gerenciar muito bem todas as áreas, todos os departamentos, mas ela não vai vender. Ela não é uma pessoa que vai lá falar com o teu cliente, tudo bem, seja muito bem-vindo. Então, assim, ela não vai fazer isso. Ela nem sorrir para o cliente, ela não vai sorrir. Você topa? Ele falou, cara, nesse momento eu preciso organizar a minha casa. Eu falei, então pode contratar, mas você não pode cobrar ela de venda amanhã, porque ela vai falar na tua cara, eu nunca te falei que eu vendia. Contratou como gerente. Realmente, a moça trabalhou, fez um excelente trabalho, extremamente analítica, controle, planilha, tu entrava no escritório, ela dashboard para tudo que é lado, mas ela nem chegava perto do cliente. Detesto atender cliente. Teve um treinamento de liderança que a gente foi aplicar numa empresa, e no começo do treinamento, a gente começa falando sobre propósito.
Pô, qual que é o teu propósito? Por que você é líder? Por que você quer ser líder? E aí eu começo a fazer várias perguntas que tem gente que fala assim, eu já não quero mais, já pula fora. E aí, uma das perguntas é assim, você quer ser líder porque você tem uma dívida de gratidão com o dono da empresa e você quer ajudar ele, ou porque você ama desenvolver pessoas? A moça começou a chorar no treinamento. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, porque é isso aí, eu detesto gente, não suporto o que eu faço, ganho bem pra caramba, mas para mim é uma tortura sair de casa para vir aqui olhar para a cara dessas pessoas, porque eu não aguento, é tudo um monte de gente doente, só que eu faço porque eu tenho uma dívida de gratidão com a dona da empresa que um dia me ajudou assim. Aí quase que eu falei, pede as contas, filho. Ou seja, promoveu porque ela era muito boa, mas não tem perfil. Então assim, na entrevista, eu tenho inúmeros exemplos. Por exemplo, você vai entrevistar uma pessoa e é para ser vendedor. Você pode fazer várias perguntas que falem sobre pressão. Se a pessoa na entrevista ela mostrar para você, não, pressão para mim não é confortável, ela não vai ser, ela não gosta de vender, ela não vai aguentar pressão, na primeira pressão que você der. Eu tive um caso recente, de uma moça que foi contratada, e aí a empresa me procurou e falou, a moça não está vendendo. Eu falei, ficou claro na entrevista que ela ia vender, que ela ia ser responsável, ela ia ter meta. Ela falou que não aguenta meta, que não aguenta pressão. Perderam tempo. Ficou o período de experiência e mandou embora. Então, na entrevista, a própria pessoa, uma vez, por exemplo, quando eu falo tem a entrevista de desistência, que a gente mostra tudo que vai ter de problema na empresa, para a pessoa, se ela não quiser, ela vai sair fora, e tem a quebra de estado. A quebra de estado, quando você vai entrevistar uma pessoa, você deixa a pessoa totalmente à vontade na entrevista, porque normalmente numa entrevista você é um robô, certo? Você vai para a entrevista, não posso falar isso, não tenho que tomar cuidado com isso, minha postura é essa, não posso cruzar a perna, não posso... Um monte de coisa. E quando você quebra o estado da pessoa, esse estado de robô, a pessoa, de fato, ela mostra quem ela é. Aí, uma vez eu fui entrevistar uma moça, era para a vaga de vendedor, tal, e aí eu falei para ela assim, estou vendo aqui que você trabalhou em tal empresa, era de vendas, ficou só 3 meses, o que aconteceu? Ela, porque era empresa de cobrança, né? Eu falei, nossa, aí eu, estrategicamente, nossa, eu não suporto cobrança por meta, ninguém aguenta. Ela, eu não aguento também não, acabou. Ali ela já mostrou para mim que ela não aguenta trabalhar sob pressão e que ela não aguenta trabalhar com meta. Então, na própria entrevista, tem várias maneiras de você arrancar da pessoa o que ela tem de perfil e aquilo que ela vai se dar bem. Perfeito. Muito bom. Uma pergunta sobre precificação. Como eu consigo trabalhar meu preço, onde o meio, o produto, né, o principal produto, ele oscila muito, por exemplo, o ramo alimentício. Isso está muito relacionado a posicionamento. O que acontece? Tem um cliente nosso que ele precisou fazer um aumento de preço. E ele falou para mim assim, Bruno, eu preciso aumentar o preço e tal, o que eu faço? Normalmente, o dado é muito parecido, mas apenas 4% param de comprar num lugar por conta de aumento de preço. As pessoas normalmente param de comprar num lugar por conta de perda de qualidade. Né? Estamos falando de produto, não estou falando mais de atendimento, de serviço. Então, assim, a pessoa tem um aumento de preço naquilo que você compra, você chia, você reclama, você vai, você roda, e depois você volta. Nós tivemos essa experiência na confeitaria. Às vezes, uma vez o cliente falou assim, nossa, mas o preço de vocês é o mesmo da Sodier? Aí eu falei assim, come o produto que você vai identificar por que é o preço da Sodier. E aí ela comeu, virou clientona nosso e pagava. Então, assim, está mais relacionado a posicionamento. Se você tem um produto que você entende que você entrega um diferencial em produto, em serviço, e você tem que aumentar o preço, porque assim, para o negócio ser sustentável, ele tem que dar margem, certo? Tem que sobrar dinheiro. Se não sobrar dinheiro, não faz sentido. Se você não consegue aumentar o preço do produto porque você está com medo de perder cliente, de repente tem que fazer algum ajuste no teu produto. Agora, se você confia no teu produto, óbvio que tem produto que quem determina o preço é o mercado, certo? Gasolina, quem determina o preço? É o dono do posto ou é o mercado? É tudo igual o preço de gasolina, não é? Então, o mercado que determina o preço. Agora, quando de repente, uma empresa pequena, uma empresa informal, quem determina o preço é você. Então, você vai ter que ter um poder de diferenciação no produto, no serviço, e se posicionar para tal. Dando até o exemplo do bolo, teve uma época que, há muitos anos atrás, a gente trabalhava com bolo, começamos a vender bolinho no pote, e uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, né? Por que todo mundo vende bolo no pote por R$5 e tu vende por 7? Aí eu falei, come esse aqui de graça, e aí depois você me responde. Acabou. Isso é posicionamento. Eu mostro para o meu cliente que eu me garanto no produto. É um risco? Pode soar como arrogância, mas isso é estratégia. Se você confia no produto que você vende, agora, se o teu produto ele é igual
ou ele de repente é inferior ao que o teu concorrente vende, aí de repente você vai ser meio refém do preço mais barato, senão você vai perder mercado. Perfeito. Bruno, no seu ponto de vista, qual a diferença de gestão para um funcionário CLT e um PJ, prestador de serviços? Enxerga que são dificuldades diferentes? Como você lida com esses dois tipos de contratados? São funcionários diferentes, são perfis diferentes, e eu atendo uma empresa que tinha esse problema. O dono falou para mim assim, Bruno, cara, o cara é PJ, eu não consigo controlar o cara. Não consigo controlar, o cara vem, entra na hora que quer, sai na hora que quer. E aí o que acontece? Quando é PJ, já parte do princípio que você já corre risco, né? Então, se você contratou um PJ, o cara bate ponto para você, tu já está correndo um risco grande de ter uma causa trabalhista no futuro, né? Mas aí eu vejo muito como um combinado. Eu já trabalhei como PJ, e mesmo como PJ, eu nunca dei trabalho para o meu empregador, porque eu entendo que tinha um combinado. Então, assim, você vai, de repente, contando que se tem uma empresa e que você não pode obrigar o cara a bater o ponto, mas aí parte do combinado. Ó, você é PJ, você tem liberdade para você ir e vir, tal, não vou te colocar dentro de uma gaiola, mas eu queria fazer um combinado com você. Aí é fio do bigode. Eu preciso que você tenha, no mínimo, tantas horas dentro da empresa, eu preciso que você, no mínimo, entregue tais resultados. Esse problema que eu tive foi numa imobiliária. Porque hoje as pessoas não querem mais trabalhar dentro da imobiliária para vender, eles querem ser PJ e vender porque gera mais renda. E aí o dono estava desesperado, falou, cara, eu não consigo controlar ninguém. Eu falei, controla a partir da meta. Fique à vontade, você não quer vir na empresa, não tem problema, mas você tem que me entregar X imóveis locados no mês, X imóveis vendidos. Se você não entregar, a gente encerra a parceria. Então, você não consegue controlar diretamente, mas indiretamente você consegue colocar o cara dentro de um cerco ali. Perfeito. Eu deixei essa última pergunta aqui, porque eu não sei se você quer falar exatamente, ou se você depois quer falar no particular, ou se quiser falar para todos, mas estão perguntando qual o custo da sua consultoria. O custo? O custo? Não sei se você tem, deve ser... Então, depende muito, por quê? Porque a consultoria ela é personalizada. Então, por exemplo, hoje nós atendemos 10 empresas simultaneamente na cidade. Tem empresa que eu só estou dando treinamento de liderança. Então, a empresa me paga para eu dar um treinamento de liderança, é um curso que a gente aplica com certificação, ele dura 2 meses. Tem um valor. Tem empresas que acionam a gente só para melhorar a comunicação interna. Então, a gente desenvolve um plano de comunicação interna, como que a empresa se comunica, desenha organograma, cria canal oficial de comunicação, rotina de reunião, rotina de alinhamento de expectativa. É um valor. Tem empresa que contrata a gente para desenhar POP, procedimento operacional padrão. Muito mais caro, é muito mais chato de fazer. POP, que é padronização de processo, é outro valor. Então, a nossa consultoria ela é totalmente personalizada. Então, a gente não consegue precisar o valor a partir... não tem um valor genérico. Não é tabelado. Não é tabelado. É de acordo com a necessidade do cliente. Tem empresários que me pagam só para tomar um café comigo por mês. Para a gente conversar, para ele desabafar comigo e trazer os problemas para mim. Por quê? Porque o empresário, naturalmente, ele é carente. Sim ou não? O empresário, normalmente, ele é carente. Porque o empresário conversa com quem? Ele vai conversar com outro colega que é empresário? Você toma café com o pastor? Toma. As pessoas mais carentes que tem é empresário e pastor, sabia? Porque o pastor é super-herói. Todo mundo olha o pastor como super-herói, né? Se o pastor falar, estou com depressão, todo mundo fala, misericórdia, está endemoniado. Não é um ser humano normal. Então, quem atende o pastor? Quem conversa com o pastor? Então, naturalmente, pastor e empresário são as pessoas mais carentes, porque o pastor não pode chegar para um membro e falar, cara, eu queria conversar contigo, que eu estou mal hoje. Aí, como é que ele sobe para pregar? Então, tem empresários que pagam a gente só para a gente tomar um café na semana, e aí ele desabafa ali, cara, estou cansado disso, estou pensando naquilo, e é só para orientação, que aí já vira uma mentoria, e aí já é um outro valor. Então, não dá para personalizar. Tá, depois, quem fez a pergunta, se quiser falar diretamente com o Bruno, tá? Pega o contato dele. Pode. E o primeiro café é de graça. Ah, é? Detalhe, só para vocês ficarem cientes, o nosso primeiro contato, ele de fato ele é gratuito, a gente colhe as informações do empresário, entende a dor e monta um pré-diagnóstico falando, a tua dor é essa, o remédio é esse, custa tanto. Tá? Então, esse custo, ele é gratuito, não tem custo nesse momento, é só a partir do momento que inicia a consultoria. Maravilha. Então, foram feitas todas as perguntas, e para encerrar, só para falar para vocês, nós conhecemos o Bruno, nós vimos ele chegar aqui em São Carlos, né, toda a trajetória dele,
né, quando ele caminhou, abriu a empresa e hoje, né, hoje é um empresário de respeito na cidade, está crescendo, né, as empresas estão indo cada vez mais atrás dele. E eu posso dizer o seguinte, o valor que uma empresa paga para o Bruno, para trazer toda essa estruturação, nós não podemos pensar assim, quanto será que eu vou gastar para poder trazer o Bruno aqui na minha empresa e fazer toda essa estruturação? É quanto que eu vou investir, porque é um dinheiro, é um investimento que vai trazer retorno, porque a gente olha sempre muito para o custo. Poxa, mas sei lá, R$1.000, R$2.000, R$5.000 nessa consultoria aí, no momento eu não estou podendo. Mas você pode ter certeza que esse investimento ele vai valer a pena e ele vai retornar, porque a empresa, né, vai sair redondinha. A gente tem ouvido falar, né, eu conheci alguns lugares que o Bruno atendeu, conhecia antes dele atender e conheço depois que ele atendeu. São lugares totalmente diferentes. Então, se aqui no meio da palestra você de repente pensou, né, nisso, vai valer a pena realmente se você quiser ter o Bruno como, né, um consultor, né, da sua empresa aí nos seus negócios, tá bom? Então, Brunão, muito obrigado. Tem um presente aqui para você. Aqui, espera só um pouquinho. Tem aqui, a gente traz sempre uma lembrança para o palestrante, né? E hoje aqui é dobrado porque é teu aniversário. Então também, além de um presente, você como palestrante, é também um presente pelo seu aniversário, né? Obrigado. No final, o pastor Rodrigo vai orar aqui pelos empresários, já ora por você também, e também, né, um pequeno certificado de honra, show de bola, né, obrigado, para você guardar lá. valeu. Muito obrigado, viu? Deus abençoe.